E aí pessoal, eu sou Alexandro Santos, sou analista e trader em criptomoedas e hoje eu vou estar falando o que é melhor, a gente ser holder ou ser trade em criptomoedas, o que dá mais lucro. Então já a primeira coisa que a gente tem que ter em mente são duas coisas distintas, né? O trader, a gente está especulando na alta ou na baixa de um derivativo, no caso alguma criptomoeda, e o hold, a gente adquire aquele ativo, ou no caso a gente compra o ativo e ele fica em nossa posse, dentro de uma corretora ou nas nossas wallets, né? Hard wallet ou até mesmo numa carteira digital. Então primeiro vamos ver a questão do trader, né? Muita gente, quando a gente fala em trader, não entende que tem dois tipos, especificamente falando em criptomoedas, né? Trader de criptomoedas, existem dois tipos de trader que a gente pode estar fazendo. Tem um mercado futuro de derivativos de criptomoedas e o mercado spot. No mercado spot, a gente está comprando as criptomoedas e elas ficam em nossa posse. Então, se eu compro, por exemplo, um Bitcoin, esse Bitcoin vai ficar em minha posse, né? E eu vou ganhar com a alta dele ou vou perder com a baixa dele. Agora, quando a gente pensa em mercados futuros, daí a gente está lidando com derivativos. A gente está apostando que futuramente, por um determinado limite de tempo, esse ativo vai subir ou ele vai cair. Então a gente não fica com a posse desses ativos. A gente só está apostando na alta ou na baixa deles. Então no derivativo a gente ainda consegue fazer uma coisa chamada alavancagem, onde a corretora ela empresta o capital dela para a gente conseguir alavancar o montante que a gente colocou naquela operação. Então, por exemplo, se eu coloquei $10 e quero alavancar ele em 10 vezes, a corretora ela nos empresta esse restante, né, de dinheiro e a gente vai estar ganhando sim relativamente a 10 vezes aquele $10 que a gente botou, se caso a operação for a nosso favor. Porém, se ela for contrária ao que a gente está apostando, a nossa margem de liquidação, ou seja, a nossa operação, ela pode ser estopada e a gente perder o dinheiro com oscilação bem menor do que se a gente não tivesse alavancagem. Então, com alavancagem, a gente pode ser liquidado bem mais fácil. Se o ativo oscila sem alavancagem, para a gente ser liquidado, ele tem que oscilar 100%. Já com alavancagem, dependendo do tanto que a gente colocar de alavancagem, se a gente colocar 100% de alavancagem, por exemplo, se o ativo oscilar 1%, a gente já é liquidado. Então, temos que cuidar muito com isso, né? Estudar bastante para poder operar em mercado futuro, principalmente nessa questão de alavancagem, que eu não recomendo, ainda mais para quem está começando, e também questão de taxas e outras coisas que a gente tem que ver para estudar bastante antes de começar a operar no mercado futuro. Outra coisa, já puxando o gancho ali, né, do estudo, é que para fazer trade a gente tem que ter um conhecimento de análise técnica, acompanhar as notícias do mercado sobre as criptomoedas, o que está caindo, o que está subindo e por que isso acontece, né? Notícias futuras, não só no mundo cripto, mas também no mercado tradicional, porque o mercado tradicional tem um reflexo direto no mercado de cripto, então a gente tem que estar ligado a tudo isso. E também é necessário a gente dominar as ferramentas e os indicadores técnicos das ferramentas que a gente está usando, né? Das plataformas em que a gente vai operar as nossas criptomoedas. Outra coisa é o drawdown.
né? O drawdown, ele expressa quanto foi a queda do valor de um ativo em relação à sua cotação máxima. Dessa forma, o indicador pode ser usado para representar quanto dinheiro o investidor perdeu em termos percentuais em determinado ativo por um período de tempo. Ou seja, eu vou até mostrar para vocês aqui na tela, numa estratégia simples aqui na média de 8, né, ela teve um drawdown máximo nessa estratégia num tempo determinado aqui de 7 trades, né, que durou mais ou menos um ano, esse tempo, né, de 7 traders, porque são trades que levam meses. Ela teve um drawdown de 7,61 da minha banca. E a minha banca era de R$1.000, né, no caso. Então, eu teve um drawdown máximo, uma perca máxima consecutiva de R$237. Eu vou botar aqui a lista de trades e vou mostrar para vocês entenderem, né, o que é o drawdown. Então, aqui, numa estratégia simples de média de 8, a gente vê que teve um drawdown, vamos ver na visão geral, a gente teve o drawdown máximo de 7,61%, sendo que a minha banca, né, dessa leitura aqui era de R$1.000. Durante um período de um ano teve 7 traders fechados, né, e desses 7 traders eu tive um drawdown máximo de 7,61%. Eu vou mostrar para vocês aqui, foi em um trader só, no último trader aqui, e aqui deu R$237,53 de perca, né? Então esse foi o meu drawdown durante esse período, né, de trader nessa estratégia. Então agora vamos ver outra estratégia, aqui uma estratégia simples de banda de Boring, com 302 traders, porque aqui a gente está falando de trader no tempo gráfico de 1 hora e aquele outro de média de 8 era no tempo gráfico diário, né? Cada trader levava meses para fazer e aqui cada trader fecha em poucas horas, né? Então aqui também no período de um ano mais ou menos, um pouquinho mais talvez, eu tive um drawdown máximo de 40% da minha banca, né? O que dá R$410, a mesma banca de R$1.000, né? Então notem a diferença, né, do risco. Tem drawdown às vezes que dá 80%, 90%. E depois ele vai, recupera e faz o mesmo montante. No período de um ano, o lucro líquido aqui de 70 e poucos por cento, né? O que é muito qual é o ativo que paga 72% ao ano, né? Então, são essas coisas que a gente tem que entender, sendo trader, dominar esse tipo de matemática para a gente não estar perdendo, para a gente não estar fazendo trader a revelia ali sem propósito, sabe? A gente vai estar deixando dinheiro na banca, tá? A gente vai estar deixando dinheiro para as corretoras. Então aqui, vamos dar uma olhada aqui nos traders. Daí vocês vão entender o que é o drawdown. O drawdown é a perca máxima. Vamos buscar aqui. Às vezes tem uma sequência de percas, né? Onde a gente tem vários traders, aqui, por exemplo, né? Aqui eu tive um drawdown grande já, porque eu tive 3 percas consequentes. Aqui, mais 3 percas consequentes, aqui duas. Vamos analisando aqui. Deixa eu baixar mais. Olha quanto trade que foi feito, né? Aqui, olha o drawdown aqui de 220 reais. Então a gente tem que estar preparado e tem que entender que isso é normal,
né? Isso faz parte do game, então a gente tem que ter a banca relativamente robusta para a gente aguentar esses drawdown. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender para estar no mercado de futuros. Outra coisa que a gente tem que estar ligado é no tamanho da nossa banca. Então aqui, ó, nessa mesma estratégia de banda de borrowing, eu vejo que eu atuei o ano todo eu fiz 302 traders nessa estratégia. Ela me deu um montante de R$ 723 com 14 centavos. Ela deu 72,31% de lucro. A minha banca era apenas de R$1.000. Tem muita coisa atrás disso que eu não vou estar mostrando aqui para vocês. Eu ensino no meu curso, que vocês, se tiverem interesse, o link está aqui na descrição, tá? Que são coisas relativas à alavancagem, a quanto você coloca de porcentagem por trade, né? Se você opera com a sua banca inteira em todos os traders ou se você opera com apenas alguma porcentagem do trader, senão esse vídeo ia ficar muito longo, né? Então eu só estou mostrando aqui que essa estratégia aqui, ela teve isso aqui de lucro, né? Ela teve 723% de lucro. Porém, ela teve um drawdown, ou seja, ela teve um período em que ela caiu 40% de uma vez, assim, ela teve percas consequentes de 40%. Às vezes isso aqui, ó, se equipara a isso aqui. Então, tipo, você tem que ter uma banca. Você não pode ir operando, eu começo com 100, pode, para você aprender, pode. Começo com 100, depois eu levanto para 200 e tal. Mas para você ter consistência, você tem que começar. R$1.000 é pouco, é uma banca bem compactazinha. Mas para você aprender, é bom. E o que acontece? O povo começa a fazer um monte de estratégia diferente e a maioria nem segue estratégia nenhuma, né? Só tipo vai no tato, tipo, eu acho, porque aquele influencer lá falou, aquele youtuber lá falou que agora vai dar bom na Gala ou vai dar bom na criptomoeda X, né? E daí o cara vai e começa a fazer traders aleatórios. Quando a gente usar uma estratégia e usar de algumas ferramentas que vão nos mostrar como que aquela estratégia estava performando no último ano, nos últimos 2 anos, né? E daí a gente usar isso para poder fazer projeções futuras, que é o caso aqui, é muito mais menos risco, menos cassino, tá? É mais estratégia. Então, é isso que vocês têm que entender. Então, o mercado futuro, gente, né? Fazer trade, nem só no mercado futuro, como também no mercado spot, porque eu faço as duas coisas. É interessante a gente notar também que se você for swing trade, não é interessante você fazer swing trade no mercado futuros, porque enquanto fica lá parado, aquele trader fica lá na corretora, o que vai acontecendo? Ele vai dando juros de taxas, né? Então aquelas taxas vão se tornando enormes e logo tipo, todo o seu lucro foi para pagar taxa. Então isso é uma coisa que também tem que levar em conta, tá? Então, quando é um swing trade, por exemplo, eu só faço swing no mercado spot. Então, eu vou comprar o ativo e esperar ele valorizar, né? Swing eu não aposto, porque no mercado spot eu não estou apostando na alta ou na baixa. Eu estou comprando o ativo e especulando na valorização dele. Eu compro na baixa para tentar vender na alta. Então, às vezes, alguns swings meu leva 3 meses, 4 meses, às vezes mais. Tá? Então, é uma coisa também que vocês têm que analisar antes de começar a gastar dinheiro. E o outro lado da moeda é o hold, né? Então, o hold, a gente tem que ser especialista em análise fundamental. O que é isso? É a gente analisar os fundamentos daquele ativo, daquele projeto por trás daquele criptoativo, tá? Tem muitos projetos que tem uma coisa chamada white paper,
que é tipo uma carta aberta onde eles falam tudo sobre o projeto, todas as informações relevantes sobre o projeto, equipe e tokenomics e várias outras informações que vocês precisam ler. Também acompanhem os sites, acompanhem as redes sociais daquele ativo, apesar de que as redes sociais sempre vai jogar para o time deles, né? Porque é eles que estão fazendo a rede social, geralmente é o marketing deles, né? Mas lá você também já vai ter uma breve situação de como anda a galera que é fã daquilo, né? Porque não deviam ter fã de criptomoedas, mas a comunidade deles, né? E muitos sim vestem a camisa e viram fã, o que eu acho até um pouco engraçado, porque a gente não devia ser fã de ativo nenhum, né? Enquanto for útil pra gente, a gente tá naquele barco. A hora que o barco começa a afundar, a gente tem que sair fora e saber disso, né? Que é apenas um investimento e não um time de futebol. Então, a análise fundamental é uma coisa muito importante que vocês têm que aprender a fazer se vocês querem seguir como holders. Outra coisa é que o holder ele tem que ter estômago. Né? Ele tem que ter estômago para, às vezes, aguentar ver o ativo derreter 70%, né? E não querer se desesperar e vender. Porque o hold é a longo prazo. A longo prazo. O mercado tradicional, o hold é de 10, 20 anos. Né? No de criptomoedas já diminui um pouco isso. Mas, normalmente, um bom hold é de 5 anos, 2 anos, 3 anos, dependendo do ativo, né? O que você está rodando. Se for um Bitcoin, um Ethereum, vai ser a longo prazo também. Para 10, 15, 20 anos, né? Você só compra, você compra e faz preço médio. Agora também nas altcoins, dá para você rodar alguns projetos de altcoins por um período menor, por 2 anos, 3 anos, dependendo da sua análise de como vai funcionar aquele hold, né? Porque hold não deixa de ser um trade, né? Só que é um trade a longuíssimo prazo. Então, vai depender muito da sua estratégia. Então, muita gente se apavora e vê o ativo derretendo e vende na baixa, né? Ou seja, ele comprou por um preço X e vendeu por menos do que ele comprou, né? Então, isso é o estômago. Às vezes a gente tem que comprou, agora vai, vamos lá, vamos encarar, a não ser que você tenha certeza que o ativo não vai retornar, né? Mas o hold é para isso, é para a gente investir em projetos sólidos e a longo prazo, e tem que estar em mente que às vezes esse ativo pode cair e cair muito, se for uma altcoin mesmo, ele pode cair muito, ele pode cair 70%, 80% do ativo. É raro acontecer cair tanto? É raro, mas nem tanto. Com altcoins, elas são extremamente voláteis, né? Elas têm uma volatilidade muito alta, elas oscilam muito. Então, às vezes, ela cai 70% durante um período de 6 meses, 7 meses, mas depois ela começa a recuperar e logo ela dá 1.000, 2.000% de lucro. Então, isso, né, vocês têm que ter em mente. Hold, ele tem que ter estômago, aguentar porrada, aguentar ver o derretimento daquele ativo e não se desesperar. E muitas vezes o hold ele tem vantagem a longo prazo do que você está fazendo trade, né? Porque o hold a longo prazo ele tende a valer mais a pena do que o trade, porque o trade às vezes ganha, você às vezes perde. O trade, como você faz mais operações, né? Então uma vai botando, vai balanceando, né? Às vezes você ganha 2, perde uma e tal, então vai balanceando. O hold não, o hold você vai ganhando você comprou na baixa e esperou, por exemplo, em tal moeda eu quero ter um ganho de 200%. A hora que deu esses 200%, eu vou encerrar o meu hold, aquilo lá. Então você já está com uma estratégia
pré-determinada naquele hold, né? E no trade não, é mais aleatório. Você vai ganha duas, perde uma. Então vai depender muito da sua performance, o trade. E o hold não, vai depender da performance do ativo, né? Então, para quem quer menos trabalho, eu indicaria o hold, né? Você vai ter muito menos trabalho, porém, nem tanto, porque você vai ter que ser especialista em tudo que eu falei ali, na análise fundamental especialmente, né? Ter estômago e outras qualidades mais que um hold precisa ter. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado bem explicado para vocês, né? Vocês têm que entender primeiro, acho, que o perfil em que vocês se encaixam, né? Se você é uma pessoa que tem mais tempo para estar buscando conhecimento e tal, para estar aprendendo a fazer o trader, né? Ou se você é uma pessoa que tem menos tempo, mas quer estar dentro do mercado, prefere comprar o ativo e guardar ele, especular na alta, então indicaria você ser hold, né? E também lembrando que as duas coisas podem se coexistir, que é o que eu faço no caso, né? Eu faço as duas coisas. Eu tenho projetos que eu só holdo e tem projetos que eu faço só trader e tem projetos que eu faço as duas coisas, como o Bitcoin, né? Então, eu tenho uma estratégia macro, né? E mini estratégias para cada coisa, né? Então eu junto, por exemplo, o dinheiro de de trader durante um determinado tempo e daí eu pego esse dinheiro e transformo em Bitcoin para holdar a longo prazo, no caso, né? E depois tem outras questões como balanceamento de carteira para hold e tal, que eu nem estou colocando agora aqui nesse vídeo, mas que a gente já tem que ter ciência que existe. Então, é um mundo gigantesco, é um universo gigantesco a gente ser um investidor em criptomoedas, né? Então, são infinitas possibilidades. Tem outras coisas como as game coins, e daí você pode também ser um jogador daqueles games para estar colocando o seu tempo trabalhado e está ganhando aquelas criptomoedas. Tem também NFTs, que você também é como se fosse obras de artes ou coisas similares, né? É uma coisa escassa que você compra e guarda para rodar também, né? Então, o universo cripto ele é gigantesco e tem várias formas da gente lucrar com ele, né? Eu acho que o principal é a gente ter em mente que para qualquer uma delas precisa ter estudo, muito estudo, tá? Então, para isso, para quem tiver interesse, tem aqui na descrição do vídeo o link do meu curso de análise técnica e estratégia de trader, especificamente no mercado de criptomoedas. Quem tiver interesse é só clicar, o curso é muito prático, né? Tem alguma coisa teórica, mas ele é bem prático e com uma linguagem bem acessível para quem está iniciando no mercado cripto. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Quem curtiu, deixa aquele joinha, se inscreva no canal e tamo junto.